Aleluia. Graça e paz a todos, os presentes e os que nos acompanham também pelo canal, sejam todos bem-vindos. Vamos colocar em pé, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos agradecer a Ti mais uma vez, por estarmos aqui, por esse início de semana, Senhor, que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor, Senhor. Por termos essa condição de estarmos aqui hoje e podermos falar da Tua palavra, Senhor. Pedimos que o Senhor, pela Tua misericórdia e bondade, o Senhor possa nos guiar, Senhor Deus, em tudo aquilo que formos falar nessa noite. Guia os nossos pensamentos, nosso entendimento, nosso coração, para que tudo que for dito seja dito através do Teu Espírito Santo, Senhor Deus. Que o Seu nome seja glorificado e bendito para sempre. Nós oramos no nome de Jesus. Amém? Podeis assentar. Após um período de folga, podemos dizer assim, né? Um intervalo para nós repormos as nossas energias. Estamos de volta aqui hoje, de volta ao ensino, do ensino dos discípulos, né? A escola de discípulos. E que bom que você está aqui hoje, muito bom. E hoje nós vamos dar início, né, a um tema que eu considero relevante, né, para os nossos dias de hoje. Não é simplesmente mais um ensino, mas é algo que nós, como Igreja do Senhor, precisamos atentar para isso. Porque o que está em jogo é a nossa salvação. Amém? Falar um pouco sobre o tema que nós estaremos nesses dias falando, está em Gálatas, no capítulo 5, né? A partir do versículo 19, vamos falar sobre obras da carne. O ensino anterior nós tratamos sobre fruto do Espírito, né? Que foi também algo muito interessante, né? Conhecermos os frutos do Espírito. E a partir de hoje nós estaremos trabalhando com esse tema, que é as obras da carne, que seria, eu diria, o oposto ao fruto do Espírito que nós aprendemos. Mas é interessante nós entendermos que o ensino passado nós falamos sobre os frutos, aquilo que nós precisamos produzir. E a obras da carne, que é o tema do nosso ensino, fala sobre as obras, é algo que já existe, já está em nós. Então eu considero esse ensino de extrema importância, e eu acredito que todos nós sairemos daqui bem entendido daquilo que Paulo quis dizer aos irmãos lá da Galácia. Amém? Quando se fala em obras da carne, nós entendemos que Paulo, ele escreveu dentro de um contexto em que as igrejas da Galácia, os irmãos da Galácia, nós já falamos no ensino passado, que não era uma única igreja, mas era algumas igrejas que se encontravam na região da Galácia, e Galácia também não é uma cidade, mas é uma região da Galácia, então, por isso havia mais do que uma igreja. Lá havia alguns judeus que tinham descido para lá, na tentativa de tornar os gentios daquela região, tornar eles judeus também, assim, fazer com que eles observassem os princípios da lei mosaica. E foi dentro desse contexto que Paulo escreve, então, sobre as obras da carne,
E nós já aprendemos no ensino passado sobre o fruto do Espírito, mas ele, dentro desse contexto, ele fala sobre nós usarmos a liberdade que Cristo nos dá para vivermos uma vida em obediência. Então, a liberdade que Paulo fala é que hoje nós conseguimos obedecer, porque Cristo nos libertou. Então, nós somos livres para obedecer o mandamento de Jesus. Diferente das práticas da lei, Paulo quis explicar que se nós obedecermos somente à lei, nós continuamos escravos da lei e as obras da carne, elas não podem ser reveladas se nós ficarmos somente na obediência à lei. Por isso que eu considero essa fala de Paulo um pouco mais madura no que se diz respeito a nós, igreja, porque nós vamos sair de um patamar e vamos entender dentro de um contexto a importância de nós praticarmos ou andarmos na direção do Espírito e viver em Espírito. Viver na liberdade de Cristo, mas viver em obediência ao Espírito. Porque nisso está condicionado a nossa salvação, como eu disse. Aqui nós temos Isso, volta um pouquinho. A primeira aula nossa, nós faremos menção dessa lista que Paulo diz, que ele coloca. Só que eu queria fazer fiz uma pequena introdução para nós entendermos melhor. Nossas ações demonstram a realidade do nosso interior. Tem alguns ditos populares que dizem que quem vê cara não vê o coração, né? Então, às vezes, aquilo que nós procuramos mostrar para as pessoas, na verdade, não é realmente aquilo que nós somos. E nós já falamos sobre isso. Por mais que nós procuramos ser sincero, transparente, ainda nós precisamos conhecer um pouco daquilo que nós somos, no nosso interior. Por isso que há uma preocupação de Jesus em relação a isso, sobre nós vivermos na aparência. E a religião, ela faz bem isso. Ela coloca uma capa de justiça e nós vivemos essa prática de justiça e todos nós parecemos ser justos aos olhos de muitos. E daí nós esquecemos que tem algumas coisas em nós que precisam mudar. Nós precisamos nos tornar pessoas diferentes. Nós precisamos ter um novo nascimento. Nós precisamos mudar o nosso caráter. Todos esses procedimentos nós entendemos quando nós observamos o Evangelho de Jesus. Quando nós começamos a ver o Evangelho, nós percebemos que Jesus, ele fala muito dessa roupagem aparente. Falando propriamente para os religiosos da época, né? Principalmente os fariseus, nós vamos ver um pouco mais para frente. Jesus, ele bate muito nessa tecla, né? Que nós deveríamos nos preocupar com o nosso interior, além de se preocupar somente com o exterior. Porque Deus, ele vê o que está dentro. Os homens vê o que está fora. Ninguém vai saber o que nós pensamos. Ninguém sabe o que você está pensando. Mas Deus conhece a motivação dos nossos corações. Então, dentro desse contexto, fica mais fácil nós entendermos aquilo que Paulo estava dizendo aos irmãos lá de Gálatas. Então diz assim: as obras da carne são pecados originados tipicamente da natureza caída do homem. O apóstolo Paulo descreve uma lista de ações, as quais ele denomina obras da carne. Daí a seguir nós vamos abordar o que são essas atitudes citadas no texto bíblico, acima em suas consequências. Para nós entendermos um pouco melhor, o que é carne? Essa expressão que Paulo usa, carne.
Dentro do contexto neotestamentário, e de acordo com o original do termo obras da carne, o vocábulo carne no grego é sarx. É isso mesmo, Jales? É sarx. Essa palavra é utilizada para designar a natureza adâmica, que domina o velho homem e leva a praticar as obras da carne, né? Relacionada no texto que nós vamos estar lendo daqui a pouco, que está lá em Gálatas. A teologia denota a fragilidade humana e a sua tendência ao pecado. Então a teologia, ela aponta para isso, que existe uma fraqueza humana, que nós herdamos do pecado original de Adão. Mais para frente nós vamos entender um pouquinho melhor. Paulo usa esse termo em pelo menos 3 sentidos. Esse termo carne, Paulo usa mais ou menos em 3 sentidos. E nós vamos ver dentro do Novo Testamento, até mesmo no Antigo Testamento, quando se fala carne, do que se trata. Só para os irmãos terem uma ideia, né? Por exemplo, referindo à humanidade. Nós temos uma referência, por exemplo, lá em Gênesis, no capítulo 6, 12. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade, em outras, alguma versão fala que se corrompeu toda a carne. Então essa expressão carne no sentido humanidade. Toda a carne se corrompeu. E daí Deus resolve então trazer o dilúvio. É só para nós entendermos essa expressão carne, o sentido que elas, às vezes nós demos e às vezes nós não entendemos muito em que sentido. Quando Paulo fala carne, no sentido de obras da carne, ele está falando em outro sentido. Isso aqui é um sentido que carne vai aparecer para nós. Muitas vezes nós vamos ver e nós vamos ver isso daí. O segundo aspecto é o aspecto físico, que tem a ver com o corpo, né? Quando fala carne, está falando da carne, do corpo físico nosso, da matéria, né? Paulo usa essa expressão também quando ele faz essa diferenciação, lá na primeira carta aos Coríntios, né? Quando ele vai fazer essa diferenciação de carne de animais, cada um tem a sua natureza. A gente fala que nós temos a carne, né? Falando da criação celestial, que é diferente de nós, que é um outro tipo de criação. Então ele usa essa expressão carne também relacionada ao aspecto físico nosso. E tem o terceiro, que é mais específico, que fala justamente da nossa natureza humana, dessa natureza nossa caída, corrompida, e que fala propriamente da nossa mente e da nossa alma. Então essa expressão que Paulo usa de carne aos irmãos lá da Galácia, ele está falando sobre o sentido da carne, no sentido nosso, humano, que tem a ver com as nossas emoções, que tem a ver com os nossos sentimentos, com os nossos desejos, as nossas vontades. E isso está tudo guardadinho aqui dentro de nós e às vezes só nós sabemos. É um lugar onde poucas pessoas têm acesso. E a palavra de Deus diz que Jesus, ele gostaria de ter acesso nesse lugar nosso, bem escondidinho, que é o nosso quartinho, que às vezes nós não gostamos nem de abrir, e de vez em quando a gente abre, né? Mas Jesus só entra se a gente permitir. Se a gente não permitir, vai ficar lá esse quartinho. Então, Paulo ele coloca dessa forma. O que são obras? O que são as obras? Quando ele fala obras da carne, ele quer dizer, então o que são obras? As obras da carne. São aquilo que nós fazemos, é aquilo que está em nós, e que se manifesta em nós, que nós fazemos, são as práticas. Mas Paulo vai além, ele chama isso de vício. Ele fala que são vícios originados da própria natureza humana, caída e corrompida. E daí nós vamos entender como nós nos tornamos isso. Será que
Existem algumas definições que diz que o homem ele nasce bom, mas o ambiente que ele vive o torna mal. Isso aí eu acho que foi um filósofo alemão, né? Chamado Nietzsche, né? Que proferiu essas palavras, dizendo que o homem ele nasce bom, mas o ambiente que ele vive o torna mal. Um exemplo, né? Todo homem é bom, mas quando ele entra na política ele se torna mal. O ambiente o faz assim, né? Mas a Bíblia, ela nos afirma que nós somos mal. Mas nós somos mal desde a nossa formação. Desde a nossa formação. E isso a palavra de Deus nos fala. E até eu coloquei aqui, em Gênesis, né, no capítulo 6:5, o Senhor viu que a perversidade, a maldade, né, do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos de seu coração era sempre e somente para o mal. Então nós já nascemos, desde a nossa formação, nós já temos uma predisposição para se inclinar para as coisas que não são boas, para as coisas más. Só que as coisas, às vezes, para nós não parecem ser más. Nós só vamos descobrir que elas são más quando nós conhecemos as coisas boas. Então, num sentido em que a lei foi dada por Deus a Moisés, justamente para revelar a maldade que há dentro de nós. Então, a observância da lei, a lei é simplesmente para apontar quem nós somos. É para dizer quem nós somos e conhecermos e tentarmos nos policiarmos. Amém? Então vamos lá. O Salmo 14, versículo 1, diz assim que o tolo em seu coração, diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Salmo 14. Mas aí, no Evangelho, nós temos uma expressão mais clara de Jesus a respeito disso. Nos Evangelhos, nós vamos encontrar em Marcos, no capítulo 7, 21, nós vamos encontrar assim, que o mal está dentro do homem. E Jesus ele fala assim, pois do interior do coração do homem vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios e os adultérios. Vêm de dentro. Os irmãos vão lembrar quando Jesus foi questionado, né? Por algumas pessoas dizendo assim, olha, os seus discípulos, eles não lavam a mão quando eles vão comer, porque havia também uma prática de pureza, né? A religião judaica mexe muito com essa questão de imundo e puro, né? Então essa coisa de pureza para eles era muito vista, bem observada. Não somente nessa questão da higiene de se lavar, mas era tão exagerada que quando eles saíam nas praças e eles voltavam para casa, eles tiravam a roupa, eles se purificavam totalmente. E isso para dizer, né, que, sei lá, quem sabe alguém impuro não tocou em nós e nós não nos tornamos impuros. E daí nós vamos ver Jesus, né? Jesus vem, ele toca nos leprosos, ele toca nos mortos, ele abraça essas pessoas, ele permite que uma mulher de fluxo de sangue, que era considerada impura, toque nele e ele não fica impuro. Antes as pessoas se purificam através dele. Então Jesus já é um
já mostrava, né? Sobre essa questão da pureza, que a pureza, na verdade, ela existe, tem que ser observada, mas quando observada da maneira certa. Então, quando ele olha para os discípulos, e os discípulos falam para ele sobre essa prática, né, de se lavar, para comer os alimentos, Jesus ele fala que o que entra pela boca do homem não contamina. Tudo que entra não contamina o homem, porque ela entra e vai e procura um lugar escuso e não contamina o homem. Mas o que sai do homem, o que sai da boca e o que sai de dentro, isso contamina o homem. E entendendo isso, Jesus estava falando justamente aquilo que há dentro de nós. Essas raízes, essa semente que está em nós. Algumas sementes chegam até a brotar, outras não. Mas se tiver condições de brotar, ela brota. É como se nós tivéssemos, o nosso coração fosse uma terra boa. E ali foi semeado tantas coisas boas como coisas ruins, como semente. Na medida do possível, as coisas ruins, se ela tiver oportunidade, como semente, ela vai brotar. E se a gente não atentar, ela até cresce. E se nós não tivermos cuidado, ela até dá fruto. A palavra de Deus nos diz sobre raiz e amargura. A amargura é uma das coisas, que ela começa como uma semente dentro de nós. De repente ela cresce e cria até raiz. E às vezes nós levamos uma vida inteira com um sentimento semelhante a esse. Assim como a raiz da amargura, né? A amargura cria raiz, outras coisas também podem criar raiz em nós. Então aqui Marcos 7, 21 diz que o mal está dentro do coração. Em Lucas, no capítulo 11, 39, Jesus também vai dizer o seguinte: então o Senhor lhe disse, vocês fariseus limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior estão cheios de ganância, de maldade. Então limpa o exterior, mas o interior está cheio. Em outras palavras, Jesus cita até e chama os fariseus de sepulcros caiados, que por fora são belos, bem pintados, mas por dentro está cheio de imundície. Ele está falando a mesma coisa. A preocupação de trabalhar o exterior, de mostrar para as pessoas uma coisa que às vezes no oculto nós sabemos que nós não somos. Mas que bom que hoje nós estamos tendo a oportunidade de aprender, porque eu creio que há cura para isso. Nós não precisamos nos maquiar, fazer uma maquiagem, né? O que nós podemos fazer para nós evitarmos de produzirmos ou de vivermos nessa prática? Paulo diz que nós devemos viver em espírito, andarmos em espírito, e dessa forma nós não vamos satisfazer, e de nenhuma maneira, as obras da carne. Nós não vamos satisfazer o desejo da nossa carne. Mas o único meio é andarmos em espírito. Agora, andarmos em espírito não é... Tem uma outra coisa, andarmos em espírito não é simplesmente andarmos aí como se não tivesse, fosse um alienígena na Terra, não vivesse mais dos problemas, né, que acontecem ao nosso derredor, não nos preocupássemos com o dia a dia, com as nossas obrigações, porque eu estou vivendo no Espírito, o Espírito não tem nada a ver com a carne. Não é isso. Mas é viver em obediência. Viver em obediência a Deus, e viver em obediência ao Espírito que está em nós. Mateus 23, 25, 26, Jesus também tem uma advertência. Ai de vós, mestre da lei, e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato. É a mesma referência de Lucas, né? E por dentro
eles estão cheios de ganância, cobiça, fariseu cego. Limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Então, se o interior for limpo, o exterior certamente vai estar limpo. Em Romanos, no capítulo 3, 23, nós também temos aqui, Paulo já escrevendo, para os romanos, ele diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então não há na face dessa terra alguém que seja justificado como justo antes de conhecer Jesus. Nós entendemos que em Jesus nós somos justificados, Aqueles que estão em Jesus já não há mais condenação, como diz a palavra de Deus. Você não precisa viver como alguém injusto na face dessa terra, mas porque alguém morreu em nosso lugar e nos fez justo pela fé que nós temos nele. Mas isso não tira de nós sabermos que um justo morreu pelos injustos e que não há mais condenação para nós. Isso não nos dá o direito de nós vivermos uma vida de qualquer forma, sem responsabilidade das nossas ações, das nossas práticas. Não somente das nossas práticas diante de Deus. Porque às vezes nós achamos que diante de Deus é o relacionamento que eu tenho com Deus, é eu e Deus, e lá fora. Não, lá fora é outra história. Primeiro é com Deus, é o meu relacionamento com Deus, e a sua família. Não, a família é outra coisa. Primeiro é Deus. Então você tem um relacionamento vertical e não consegue se desenvolver no seu relacionamento horizontal, como nós já aprendemos que a linha da cruz, ela tem esse relacionamento e esse. Então nós podemos pensar dessa forma, que se nós tivermos comunhão com Deus, está tudo certo. Mas na verdade nós temos que ter comunhão com Deus e comunhão com o próximo, comunhão com os nossos irmãos. Não digo com o próximo, mas com os nossos irmãos. A comunhão. E nos relacionarmos nesse mundo de forma a testificar que nós somos realmente pecadores, mas que fomos justificados. Mas isso na prática nós precisamos aprender a expressar essa ação que um dia Jesus causou em nós. Porque uma vez a gente podemos entender que nós somos libertos. Se nós perguntarmos aí, todo mundo vai achar que é liberto de muita coisa. Mas será que você é liberto mesmo? Nós podemos perguntar para muitos, e muitos vão achar que são convertidos, porque levantaram a mão um dia, aceitaram Jesus e aceitaram a salvação. Mas será que você está convertido de verdade? Porque eu entendo que a conversão, ela é todos os dias. Todos os dias eu tenho que entender que eu preciso me converter de alguma coisa. As coisas vão se manifestando, eu vou entendendo aquilo e vou deixando, e vou me moldando ao modelo do Filho amado Jesus. Essa perfeição que há em Jesus, Deus deseja ver em nós. Deus deseja ver esse exercício, essa prática de querer, esse desejo de querermos ser igual. Mesmo que nós não venhamos conseguir, mas pelo menos nós caminhamos para isso. De cada dia reconhecermos quem somos e darmos um passo em direção a Jesus. Porque todas as vezes que nós deixamos de ser guiado pelo Espírito, nós estamos satisfazendo de alguma forma o desejo da nossa carne. E satisfazer o desejo da nossa carne é ter algumas atitudes que demonstra ou denomina como obras da carne. Obras ou práticas reprováveis para Deus.
E como eu falei, o apóstolo Paulo diz que quem pratica tais coisas não entrarão no reino de Deus. Quer dizer, tem a ver com a nossa salvação. Então é algo para nós observarmos, meditarmos. João ele fala também, João 8,7, né? Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Aquele fato da mulher pecadora, né? Os homens mais antigos, os anciãos, tomaram pedra para apedrejar aquela mulher que tinha sido pega numa prática errada, numa prática de adultério. E eles queriam saber de Jesus, né? E Jesus, ele então diz: olha, vocês são já, porque eram anciãos da cidade que tomavam essa decisão, né? Levavam-se para os anciãos, não era o apedrejamento não era simplesmente qualquer um, eram os anciãos, os principais, né, os príncipes dos judeus, que aprovavam o apedrejamento, né? Os doutores da lei, aqueles que testificavam, não, realmente está fora aqui da lei e pela lei mosaica tem que ser punido. E daí as pessoas levavam e os anciãos, como diz Jesus, que começaram a chegar as pessoas para apedrejar, mas os primeiros eram os anciãos, os mais velhos. Jesus olha para eles então e fala: olha, e era um observador da lei, se vocês não tiverem pecado, então vocês atirem a primeira pedra. E diz que desde os mais velhos foram saindo, porque eles foram confrontados com a sua própria consciência. Então, muitas vezes nós somos confrontados dessa forma. Com seus irmãos, nós muitas vezes, diante de algo, nós somos confrontados. Alguma coisa diz para nós: você não está correto em agir dessa forma, você não está certo. Então, nós sabemos que há em nós esse senso de justiça, que muitas vezes que nós gostaríamos e queremos promover, mas que lá no fundo existe uma consciência que diz: não é bem assim. Você não é do que você está pensando que você é, não. Você precisa melhorar. E o quanto nós precisamos melhorar. Então, Jesus ele faz essa colocação. Em Tiago, no capítulo 3, capítulo 2, Tiago ele afirma assim: todos tropeçaram de muitas maneiras. Se alguém não tropeça, e aqui Tiago falando da expressão, da língua. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Então, se alguém não tropeça, a queda maior das pessoas está muitas vezes no que fala, no que se declara. Naquilo que você fala, você se condena. Muitas vezes. Nós achamos que somos uma coisa, declaramos que somos e na verdade nós não somos. 1 João capítulo 1, 8. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Aqui nós temos alguma definição que diz que se nós somos assim, porque isso provém do pecado original. Uma vez salvo, uma vez que nós decidimos caminhar com Jesus, ao nosso ver, esse novo nascimento que acontece em nós, dá a entender que todas essas coisas, elas deixam de existir em nós. E que nós nos tornamos pessoas boas, pessoas totalmente limpas, e nos declaramos assim, purificados, e somos realmente pessoas limpas e purificadas. Em Jesus. O sangue de Jesus
nos purifica de todo o pecado, de toda a prática, quando nós reconhecemos e confessamos a Ele. Agora, viver uma vida achando que nós somos 100% bons e que em nós não existe mais mal nenhum, e vivemos a nossa vida como se não houvesse uma responsabilidade de expressarmos a justiça de Deus, isso é um erro. Isso é um erro. Alguns dizem que tudo provém do pecado original, do pecado de Adão. Abençoou Deus o sétimo dia e santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Esse texto aqui está aí, não sei, apareceu aqui, bom, deve estar na apostila aqui. Mas vamos lá. Também é chamado de soberba da vida. Nós estamos falando dessa prática, dessas obras da carne que se manifestam em nós, que Paulo denomina como obras da carne, só pegando essa linha de raciocínio nosso. Paulo está falando das obras da carne, que existem. Está falando dos pecados ocultos, que existem em nós. Jesus falou também que há toda a maldade, tudo aquilo que contamina o homem está dentro. Algo que já vem desde a nossa formação. E que alguns defendem que é o pecado original que nós temos em nós. Que é o pecado original, o pecado da nossa natureza caída. Porém, essas práticas que existem em nós, que podem ser chamadas também de pecados ocultos, e às vezes nós temos medo de confessá-los, porque são pecados que se fala que são ocultos porque está escondido. Nós às vezes temos facilidade de confessarmos uns aos outros, ou confessarmos a Deus as coisas que são aparentes, que são grandes. Por exemplo, se eu briguei com meu vizinho, eu não me constrangeria chamar um irmão confiável e falar para ele assim: olha, rapaz, eu pratiquei um ato terrível. Meu vizinho lá me provocou, eu não tive o meu domínio próprio, parti para cima dele, falei algumas coisas que não deveria e tal. Bom, confessou. Esses são os pecados que muitas pessoas confessam. Mas existem os pecados ocultos, que esses, muita gente não tem coragem de confessar. Confessar abertamente. Nós confessamos a Deus. E desejamos que Deus, Ele pela sua misericórdia, nos perdoe daquilo que muitas vezes somente Ele sabe. E daí nós confessamos a Ele. Errado ou não, eu quero acreditar que esse pecado que é confessado muitas vezes, nós muitas vezes temos o desejo de nunca mais fazer e até prometemos, nunca mais eu faço isso. E de repente, porque é um vício. Isso aí está associado com a nossa concupiscência, com o desejo da carne. Tem cura? Claro que tem, por isso que nós estamos aqui. Aprendendo como tirar todo esse mal pela raiz. Como cortar esse mal pela raiz. Senão nós vamos ficar sempre... confessa, a gente promete, se arrepende, confessa, é perdoado, depois quando vê, volta de novo. Mas eu creio que não é isso que o Senhor tem esperado de nós. O Senhor, Ele perdoa sim, todas as vezes que nós errarmos. Não existe nenhuma cartilha para nós não cometermos nunca mais algum tipo de pecado. Não existe. João mesmo fala, né, que todas as vezes que nós cometemos, né, nós temos um advogado
fiel e justo para nos perdoar. Porém, essa não deve ser a prática, mas deve ser um acidente de percurso. Infelizmente, nós erramos. Recorremos ao Senhor. O que eu quero dizer, irmãos, que existe, quando Paulo está falando da obra da carne, ele está falando dos pecados grandes, que vai compreender naquilo que nós vamos ver daqui a pouco, mas ele fala também de práticas que para nós parecem ser tão comuns. Nessa lista que ele coloca como práticas, como obras da carne, um total de 15, ele diz que não é só 15, ele diz são essas e semelhante a essas. Quer dizer, existem muitas outras coisas que podem vir nós podemos estar cometendo sem saber. E é bom nós termos essa vigilância. Deixa eu ver aqui. Nesse ponto, eu acho que já ficou claro que as obras da carne, elas são originadas na nossa própria natureza caída. E a lista apresentada por Paulo na carta aos Gálatas, ela possui semelhanças com outras listas também elaboradas por ele, por Paulo, e em outras ocasiões. Por exemplo, eu vou passar algumas referências, mas nós não precisamos ver. Só algumas que eu vou pedir para a Rafa colocar lá para a gente. Por exemplo, Romanos 1,18. Gostaria de ler essa. Romanos 1,18. 18 ao 32, Nós vamos ver sobre a depravação humana. A ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é revelado entre eles, porque Deus lhe revelou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vista claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Pelo contrário, os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles se obscureceu. Embora eles afirmem ser sábios, tornaram-se tolos. E trocaram a glória do Deus imortal por imagem feitas à semelhança do homem mortal, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, que é o primeiro da lista das obras da carne, as impurezas sexual, aos desejos do coração, para desonrarem o corpo deles entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram a relação sexual natural por outra contrária à natureza. Da mesma forma, os homens, também tendo deixado a relação sexual natural com a mulher, se inflamaram em desejo uns pelos outros. Homens com homens cometeram atos vergonhosos e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não devia. Até aqui só. Então Deus entregou a pessoa à sua disposição mental. Eu parei nesse versículo para entender que às vezes quando a gente persiste muito em uma coisa, num erro, a gente vai se habituando àquilo, e aquilo vai ficando tão natural para nós, assim como era natural para essa geração, o qual Paulo escreve,
né, uma geração depravada, que Deus resolveu entregar a sua disposição mental. Ou seja, tudo aquilo que há no seu coração, que para nós é oculto, vem tudo à tona, a disposição mental. Aí, gente, é algo terrível mesmo. Aí nós perdemos o afeto natural das pessoas, né? Ali dizem que nos finais dos dias, Paulo escreve a Timóteo que nos finais dos tempos, haveriam homens assim, amantes de si mesmo, pessoas que sem afeto natural, pessoas que se exercitaram tanto na prática das coisas erradas, acostumando-se com as coisas erradas, que nos finais dos tempos eles vão levar tudo isso daí como se fosse algo muito normal. E o pior disso, que vai trazer para a igreja. Porque Paulo não está escrevendo para pessoas, para gentios, não praticantes da justiça. Mas ele está escrevendo para os judeus, para homens que aceitaram a caminhar com Jesus, que são frutos do evangelho que ele pregou. Então são esses, e Paulo está então advertindo a isso. Romanos 13 também, nós temos uma referência, só mais uns 3 só, né? Romanos 13. Vivamos decentemente como a luz do dia, não em orgias, bebedeiras, não em imoralidade sexual, em devassidão, não em desavença e inveja. São as mesmas obras que Paulo, mesmas práticas que Paulo fala à igreja de Gálatas, ele está falando para a igreja dos romanos. E daí nós vamos lá para a igreja de Coríntios, capítulo 5, versículo 9 ao 11. 1 Coríntios. Já escrevi a vocês em carta para não se associarem às pessoas sexualmente imorais. Ele está escrevendo para a igreja de Coríntios, irmão. Daí tem uma observação. Pode ir. Não me refiro com isso aos imorais desse mundo, nem aos avarentos, nem aos ladrões, nem aos idólatras. Se assim fosse, vocês teriam que sair desse mundo. Então, para quem que ele está falando? Se não é para as pessoas do mundo, ele está falando para os irmãos da igreja. A não associar com essas pessoas que dizem ser santos e praticam tais coisas. 2 Coríntios 12, 20 ao 21. 2 Coríntios 12, 20 e 21. Pois temo, era o receio de Paulo, né? Temo que ao visitá-los não os encontre como esperava, nem vocês me encontrem como esperavam. Temo que haja entre vocês desavenças. Isso era um receio que Paulo tinha, de depois de tanto trabalho, de várias advertências e carta, e ele fosse rever os irmãos e encontrasse os irmãos nessa condição, em desavenças, invejas, manifestações de ira, ambições egoístas, calúnias, fofocas, arrogância, desordem. Gente, tudo isso aí é prática. São práticas que fazem parte também das obras da carne, que não está naquela listagem que Paulo coloca, mas são coisas semelhantes a essas, que ele diz que faz com que você produza algo que pode comprometer a sua salvação. Então, por exemplo, uma coisa tão comum, desavença, não é comum, não é para existir, mas pode existir. E se existir,
tem que se resolver, né? Tem que se resolver. Vamos ver mais uma aqui. Efésios 4:19. Efésios 4:19. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à devassidão, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Mesma coisa, quando Paulo fala sobre a insensatez, né, daquela geração, ao qual Deus entrega aos seus sentimentos mais obscuros do seu coração. O Senhor entregou eles para eles viverem segundo o seu coração. Olha o que deu. Olha o que deu. Então, Paulo escreve dessa forma: todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Vamos ver mais um. Efésios 5, do 3 ao 5. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de nenhuma espécie de impureza ou de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem piadas indecentes, que não são apropriadas, mas em vez disso, ações de graça. Porque vocês podem estar certos de que nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Existe pecado que a gente nem sabe, né? Que a gente tem, não são aparentes, e às vezes a gente nem sabe se é pecado realmente. Mas quando nós nos aproximamos da palavra de Deus e vamos aprendendo, o próprio Espírito Santo de Deus vai revelando para nós as coisas que muitas vezes nós não entendemos. Isso aí é errado. Se não está naquela lista de pecadão, né, que as pessoas consideram os pecadão, eu posso fazer. A tradição chama de os pecados mortais, né? Existem pecados que são pecados mortais. Ela tem uma lista de pecados mortais. Esses pecados aqui, a penitência deles é maior. A tradição diz isso, né? Agora, e as coisas pequenas? E as coisas pequenas que a palavra de Deus revela, muitas vezes, não vai ter o mesmo peso? Tem um texto que diz que nós devemos nos preocupar com as raposinhas, né? Com as raposinhas, com as coisas pequenas que nós devemos nos preocupar. Porque são as coisas pequenas que vai estragar todo o seu trabalho de uma vinha. Todo um trabalho seu que você faz. São essas coisas pequenas. Então tudo começa primeiro aqui, né? Depois vem para cá. Vamos ler só mais uma. Colossenses, capítulo 3, do 5 ao 9. Portanto, faça morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, né? Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a cobiça, que é idolatria. Está vendo? Nós estamos lendo diversos, Paulo falando, escrevendo para diversas igrejas, né? Não só uma, mas o discurso dele vai ser sempre o mesmo, das práticas, das obras, daquilo que nós precisamos aprender a deixar pelo caminho, não caminhar com isso, não observar só as coisas grandes, mas observar as coisas pequenas, porque são as coisas pequenas que tornarão coisas grandes. Por exemplo, a gente chega muitas vezes, o irmão fala alguma coisa para a gente não se aborrece, né? Porque às vezes é comum.
Às vezes a pessoa não teve nem intenção de falar isso aí para você. Mas de repente se aborrece. E guarda aquilo, e aquilo vira uma raiz de amargura, e aquela coisa vai mudando, e isso aí vai gerando outras coisas mais. E daí quanto mais você se distancia da verdade, quanto mais, porque essas coisas, se a gente não observar, nos mantém distante da cruz, nos mantém distante das coisas de Deus. E quanto mais distante nós formos, mais difícil é o nosso retorno. Os irmãos concordam com isso? Você retornar, às vezes é mais difícil. Para você chegar a ficar distante, é um pulo. Um pulo, você dá aqui, dali, já está lá fora. Agora, para você retornar, gente, é difícil. Vamos ver mais um. 1 Timóteo, capítulo 9 ao 10. Capítulo 1, do 9 ao 10, perdão. É 1 Timóteo, capítulo 1, do 9 ao 10. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados. Ele está falando da lei. Ele está falando da lei, mas não é a lei de Deus, né? Está falando da punição. A lei, a espada, né? A lei que ele está falando é da espada, da justiça. Também sabemos que ela não é feita para o justo, mas para os transgressores, insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos, os irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas. Quer dizer, tem pecado de todas as formas. Os matricistas, né? É o que mata as mães, né? Matricista. Para os que praticam imoralidade sexual, para os homossexuais, né? Isso aqui a gente não pode proferir mais, né? Tem que tomar muito cuidado com isso, né? Para os sequestradores, para os mentirosos, para os que juram falsamente e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Então, tanto da espada, né, a lei da espada, a justiça da espada, que é contra todos aqueles que cometem qualquer tipo de crime ou transgressão, e também a lei, né, que vem punição também para aqueles que praticam tais coisas. Vamos ver o último aqui para a gente já encerrar. 2 Timóteo, capítulo 3, do 2 ao 5. Isso porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios. Dessa forma, irmãos, eu procurei fazer essa primeira introdução, mostrando que não é somente essa lista de 15 práticas, né? Que existem outras, se não semelhantes, outras que Paulo não cita, mas existem outras também. E nessa referência que eu passei para os irmãos, é mostrar que Paulo, ele fala não somente aos irmãos de Gálatas, mas a toda a igreja praticamente, né? A igreja de Éfeso, de Colosso, a igreja de Coríntios, né? Dá conselho pastoral a Timóteo, a Tito, enfim. E o conselho dele é sempre esse, para nós atentarmos para essas práticas. Para nós temos que aprender a lidar com as nossas práticas, primeiramente. Essas são as práticas de todo ser humano. Nós podemos querer nos enganar e achar que nós não cometemos, e tem pecado realmente que nós não cometemos.
Tem pecados que estão muito distante de nós. E que Deus nos guarde, porque a oração do Pai Nosso, Jesus disse que nós deveríamos orar e pedir que Deus não nos induza, não permita que nós venhamos ser tentados, né? E eu entendo que essa oração é justamente dentro disso daí, né? Porque existem muitas coisas em nós que não se manifestou, talvez nunca se manifeste, mas que existe uma predisposição e uma tendência para as coisas erradas, sim, existe. E a oração que nós fazemos é pedir que Deus nos guarde, que Deus nos livre de sermos provados, de não sermos induzidos a caminhos ou a tais situação que nós venhamos a cair em uma dessas coisas. Então isso pode ser a nossa oração. Isso aí é para nós, primeiramente. Agora nós também precisamos entender como tratar aqueles que vêm até nós. Como nós vamos tratar? Como que nós vamos lidar com alguém que às vezes vem lá de fora, ou alguém que está aqui dentro mesmo? Como que nós vamos lidar com isso? Qual o conselho que nós vamos dar? Então eu vejo que esse ensino que nós iniciamos hoje está um pouco além daquilo que nós imaginávamos, né, pastor Gilmar? Não é simplesmente falar de algumas práticas e, se só não fazer isso aqui, está tudo certo. E eu não faço e você também não deve fazer e está tudo certo. Mas existe um meio de nós irmos mais profundo. De entendermos que a coisa, ela pode ser vista de uma forma mais criteriosa, de forma mais profunda. E sermos curados, eu acho que é um termo que eu gostaria de usar nessa noite, que há a possibilidade de nós sermos curados verdadeiramente. De entender que essas raízes, tudo aquilo que o ser humano tem por sua natureza própria, por sermos uma natureza caída, e hoje nós temos a oportunidade de caminhar com Jesus e permitir que o Senhor cuide de nós, cuide dessas coisas que muitas vezes nós não sabemos lidar. Não basta simplesmente, muitas coisas não basta simplesmente falar, não tem nada a ver, eu não quero, não faço. Algumas coisas você consegue. Mas quando o Tiago escreve que nós somos, cada um é tentado na sua própria concupiscência. O que é difícil para um, para o outro não é. O que é facilidade para alguém, para o outro não é. E vice-versa. E nós caminhamos dentro dessa realidade com os nossos irmãos. Tem irmãos que estão lutando por algo. Por uma fragilidade, por uma fraqueza, sei lá, qualquer outra coisa. Por algum impulso. E que às vezes nem é pecado, não é nada, mas apenas é impulso. Como que nós vamos lidar quando Jesus fala assim, olha, o que foi dito para os antigos? Não adulterareis, eu porém vos digo, aquele é um pecado que está na mente. Como que você pode julgar essas coisas? Aquele que olhar com os seus olhos, com uma intenção de desejá-la, já cometeu no seu coração, porque dentro do coração, Jesus mesmo fala, é que está essas coisas. Então são coisas que se as coisas não existem visivelmente, a gente acha que não tem problema. Mas nós precisamos aprender a lidar com esses pecados ocultos. Para Davi, quando Davi cometeu o erro dele, e Deus fez questão, né, de relatar isso, porque Deus não esconde nada. Deus relatou isso daí. Davi estava tranquilo. Até que um dia ele foi confrontado com o profeta Natã. Com aquela parábola, né, da ovelha, que o profeta Natã conta para ele, a parábola da ovelha que certo homem tinha, e o outro, um rico, né, tendo muitas ovelhas, resolve matar a daquele um que só tinha aquela. Enfim, os irmãos conhecem a história, mas enquanto o profeta não fala, é você, esse homem, ele estava lá fazendo justiça, querendo que esse homem viesse, que matasse, que fizesse justiça. Isso aí está errado, em Israel não pode haver esse tipo de coisa. E o profeta olhando para ele, falando, mas é você esse homem. Muitas vezes nós temos uma facilidade
de enxergar muitas coisas erradas. Mas às vezes nós precisamos entender que nós também nós erramos também. E quando nós aprendemos, e Jesus fala isso, né? Que nós não deveríamos julgar ninguém. Por justamente isso. Porque na medida que nós julgamos, nós vamos ser julgados. Na medida que nós medimos, nós também seremos medidos. Não é isso? Então, e como já foi pregado aqui, Deus não nos colocou como juiz, porque nós não temos nenhuma capa preta. Nós não temos não fomos denominados para julgar a causa de ninguém. Mas antes nós também, quando nós julgamos alguém, nós nos colocamos no lugar dele. Então eu creio que esse ensino que começa, né, essa semana, hoje nós não vamos falar da lista, né? Eu até resolvi dividir essas aulas em duas, porque daí na semana que vem a gente vai falar sobre as listas, né? Que compreende uma série de práticas aqui. Mas hoje, só para nós entendermos que existem muitas coisas que nós não sabemos. E que a palavra de Deus, na medida que nós nos aproximamos dela, ela vai jogar foco. E se Deus tem esse desejo que nós aprendamos dessa forma, que nós venhamos conhecer dessa forma, é porque Deus quer algo mais de nós. Quando Deus manda o profeta lá falar com Davi, e Davi, ele reluta e fala que quem é o homem? E o profeta então fala, você é esse homem. E quando ele cai em si e pede perdão ao Senhor, mas uma das coisas é ele falar assim, olha, que o desejo dele era que ele fosse perdoado desse mal, dessa prática, para que ele fosse luz. Salmo 51, depois os irmãos lerem, para que ele fosse luz para os de fora. Se o Senhor está falando isso para nós hoje, é porque certamente Deus tem algo a tratar conosco, para que nós possamos cuidar de outros também. Amém?